ceia, eu queria compartilhar uma palavra aqui com vocês, uma palavra muito simples. Propositalmente, eu quis uma palavra mais simples nessa manhã. Na próxima vez que eu pregar domingo de manhã, eu vou estar divulgando, vou estar avisando, vou estar falando sobre uma série de 2 ou 3 capítulos, um pouco mais profunda, mas essa não, essa é bem simples mesmo, mas tantas coisas legais que a gente vai ouvir da parte do Senhor. Abre sua Bíblia comigo no Salmo 139, que nós começamos a ler pela manhã, mas agora eu queria ler ele integralmente. Eu sei que é grande, mas eu acho que a leitura por si só, ela já é muito edificante, então vai valer a pena. Abre aí comigo para você acompanhar. O título dessa mensagem é Foi por mim. Foi por mim. Tudo isso aqui que a gente vai estar compartilhando. Obrigado, Alexandre. Abriram? Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Na verdade, os salmos de Israel, eles são músicas, são canções que o povo escrevia, só não sabe a melodia que eles cantavam lá na época, mas eram canções, eram letras inspiradas por Deus que o povo cantava repetidas vezes. Tem alguns salmos, inclusive, que eram obrigados a ser recitados, ser cantados durante períodos específicos lá do povo de Israel, e ao mesmo tempo que eles são canções, eles também são orações. Tem até uma dica para você, se você quiser, poxa, não sei o que orar, tal, comece a orar os salmos. É muito poderoso isso. Começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então a gente pode usar isso como oração, como uma canção, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus, eu ainda o louvarei, né? Alegrai-vos, enfim, tantos salmos. Então, canções, os salmos são orações, e nesse salmo aqui, eu acho ele muito legal, a gente vai ler já, que Davi, quando escreve, ele não fala nada muito teológico, porque tem salmos que são profundamente teológicos, mas esse não, ele não fala da história de Israel, tem salmos que contam a história, esse não, esse simplesmente ele fala da pessoa de Deus, ele fala da essência do Senhor, ele fala dos atributos de Deus, que é a sua onipotência, onisciência, onipresença, ele fala do caráter do Senhor ali de forma bem profunda. Eu queria que vocês sentissem isso ao ler comigo. Ele fala assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes. Olha ele falando da onisciência de Deus, o quanto Deus sabe de todas as coisas. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Deus sabe de tudo. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua. Ou seja, antes mesmo de eu saber, o Senhor já sabe. Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Olha que legal, tu me cercas. Viu por que o diabo não pode tocar na gente? Porque o Senhor nos cerca. É Ele que está aqui. Como é que o diabo vai ultrapassar, irmão? Pensa. Como que o inferno vai conseguir ultrapassar uma barreira de Cristo sobre nós? Tu me cercas por trás e por diante. Aí ele fala: tal conhecimento é maravilhoso demais, está muito além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Então aqui ele está falando quanto Deus é onisciente. Aí ele continua dizendo: para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Aí ele começa a falar da onipresença de Deus, ele começa a dizer que Deus está em todo lugar, porque para onde que eu vou fugir? Ele diz: para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, ele pega a vertical e os extremos dela. O mais alto na vertical é os céus, lá tu estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, lá tu estás também, fazendo uma adesão a ponto mais baixo. Tanto o ponto mais alto quanto o ponto mais baixo, o Senhor está. Se eu fizer na minha cama tal, se eu subir com as asas da alva e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará
pela geografia de Israel, ele está falando agora do Ocidente e do Oriente, quando ele fala isso aqui, nas extremidades do mar, ou seja, num ponto mais para a direita, até o ponto mais para a esquerda, o Senhor está, assim como o ponto mais alto quanto o ponto mais baixo, ou seja, não tem como eu fugir, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará, mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A gente consegue, nós seres humanos, se a gente entrar num lugar muito escuro, a gente consegue se esconder. A gente chega lá e procura, onde que está? Mas na presença do Senhor, além das trevas mais escuras, ainda assim, ele vai falar daqui a pouco, que as trevas diante do Senhor são luz. Então não tem como. Ele fala, ó, nas tuas obras são maravilhosas. A noite brilhará. Poxa, pulei tudo. Vamos lá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Ele fala, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não tem como. Ele fala, tu criastes o íntimo do meu ser. Agora ele começa a falar da onipotência de Deus, o quanto Deus é poderoso. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Se tem algo mais maravilhoso do que o nascimento, do que a forma com que nós somos gerados lá no ventre da mãe, então ele fala, ó, foi o Senhor que fez isso, foi a tua mão, foi o teu poder. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aí ele fala, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Olha, antes que eu nascesse, o Senhor já sabia tudo o que ia acontecer na minha vida. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se determinado eu pudesse contá-los, eu estaria assim contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, que vão e rebelam contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que revoltam-se contra ti? Tenho por eles ódios implacável, considero os inimigos meus. Aí no final, que eu vou deixar para a gente falar também no final, ele diz, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho santo, pelo caminho justo. Gente, esse salmo é profundo demais. Esses salmos, Davi, ele estava falando aqui da intimidade. Davi, ele conhecia plenamente Deus. Ele sabia o quanto Deus era poderoso, o quanto Deus era grande. E a pergunta que eu me faço aqui, embora a Bíblia, ela em momento nenhum use as palavras onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, todo o poder está em todo lugar e tem todo o conhecimento, a Bíblia não usa diretamente essas palavras, mas em salmos como este, a gente vê que esses atributos são inerentes a Deus, que Deus sim tem todo o poder, Deus sim está em todo lugar, Deus sim tem todo o conhecimento. Aí quando o salmista fala isso, eu me pergunto, eu na verdade queria te propor essa pergunta também. O que um Deus tão poderoso desse jeito, o que um Deus tão grande, o que um Deus tão maravilhoso está disposto a fazer por mim? O que Ele faz por mim? Eu fico pensando nisso, porque Deus é muito grande. Gente, sabia que a maioria das pessoas, eu sei que ainda tem muita gente que é ateu, não acredita na existência de um Deus, mas muita gente mesmo, a grande maioria, inclusive cientistas, pessoas desse ramo que antes era quase que um status de inteligência ser ateu, isso mudou. As pessoas acreditam sim na existência de um Deus, podem não chamar de Deus, alguns chamam de a existência de um ser, de um arquiteto, enfim. Agora, o problema é que a maioria deles também, eles acreditam num Deus distante, num Deus que rege todas as coisas, que fez o universo, criou tudo e
nos largou a nossa própria sorte. Eles não acreditam num Deus que é um Deus pessoal, de um Deus que é tão grandioso como esse que o salmista falou, mas que um Deus que está disposto a fazer coisas por nós, seres tão pequenos. Então, essa é a diferença do cristianismo, essa é a diferença da nossa igreja, porque o mundo pensa a respeito de Deus. O mundo acredita num Deus distante, num Deus que existe, é poderoso, mas um Deus que está longe, um Deus que não é alcançável, um Deus que não pode ser compreendido, um Deus que eu não posso entender, eu não posso me relacionar com esse Deus, afinal de contas ele não está aqui. O mundo acredita assim. Para a gente isso é totalmente diferente. O Deus que nós servimos é um Deus totalmente atingível, é um Deus que está aqui, é um Deus que fala, é um Deus que se relaciona, é um Deus que nos ama, a ponto de fazer algumas coisas ao nosso respeito. Então é isso que nos difere. O mundo acredita num Deus mau, um Deus que mata, um Deus que traz catástrofes, um Deus que não perdoa, um Deus que está te acusando, um Deus que fica só olhando, errou, vai para o inferno. O mundo acredita num Deus assim. Nós não podemos acreditar nesse tipo de Deus. Existe um juízo? Existe. Mas esse juízo é algo que vai vir no futuro. Não é um juízo que é feito agora. Jesus falou, eu não vim para julgar vocês. A palavra que eu vos tenho dito, essa sim, o julgará no último dia. Mas agora Deus está vindo. O Deus que nós precisamos apresentar para esse mundo é um Deus de amor. É um Deus que cuida, é um Deus que é pessoal, é um Deus que está interessado. Davi falou, antes que a palavra venha à minha língua. Normalmente nós falamos muito quando vamos orar, a gente começa a orar, começa a falar, e isso é devido. Tem uma série que eu vou estar apresentando aqui de 2 capítulos que vai ser a respeito de oração. Vai ser diferente do que nós já ouvimos, vai ser um outro foco a respeito de oração, mas breve. Quando a gente ora, antes mesmo da gente começar a falar, Deus já conhece. Até por que a gente ora então, né? Na verdade a oração não é para informar Deus. Eu vou informar Deus do quê? Deus sabe de tudo. Eu não informo a Deus o que eu estou passando. Na verdade, a oração é o momento de eu exercer a minha fé. É de eu demonstrar para Ele a minha confiança. É no momento que eu falo, Senhor, está em Tuas mãos, eu descanso em Ti, eu confio. Então, a oração é, na verdade, uma confiança, é, na verdade, uma entrega, é, na verdade, uma demonstração de fé. Não é vou informar a Deus. Não faz sentido querer informar Deus. Então, Davi, ele conhecia bem esse Deus. Ele sabia bem o Deus que ele servia. Ele falou, eu posso tentar fugir da Sua presença, mas eu não consigo, o Senhor está lá. Por mais distante que eu pareça estar, o Senhor está ali ao meu lado. Aí eu pergunto de novo, o que esse Deus está disposto a fazer por mim e por você? Eu queria usar alguns exemplos para isso. 3 exemplos. Primeiro de Abraão, depois de Moisés, depois de o rei de Ezequias. O que Deus, esse Deus tão poderoso, irmãos, quer fazer por mim e por você? Primeiro, Ele tem coragem, Deus, Ele volta atrás. Você tem noção disso? Em algo que Ele mesmo disse, por um pedido, por uma necessidade, por uma oração minha e sua. Mesmo Deus sabendo de tudo, Ele fala, diz o que você quer, deixa eu ver, deixa eu ponderar, fala, o que você está precisando, deixa eu ver o que nós podemos fazer. Lembra quando Deus disse para Abraão, Deus fala assim, eu não posso negar nada ao meu filho Abraão, eu tenho que avisar ele é meu amigo. Aí Deus vai e avisa que ele vai destruir 2 cidades. Lembra? Sodoma e Gomorra. Só que quem estava morando lá? Vocês lembram? Alguém íntimo a Abraão que estava morando lá? O sobrinho dele, Ló. Aí Abraão, Senhor, permita-me falar contigo. Destruirias o Senhor o ímpio com o justo? O justo vai morrer por causa do ímpio? Se porventura tiver 50 justos lá, ainda assim o Senhor vai destruir a cidade e matar os justos junto com o ímpio? Deus olha para Abraão e fala, estou gostando disso, filhão, fala aí. Não destruo. Aí Deus vai dando corda para Abraão. Senhor, mas e se o Senhor tivesse 40, 45, depois 40, 30, 20, e se tiver 10? Deus fala, se tiver 10, eu ainda assim poupo a cidade por amor aos 10. Ou seja, não tinha nem 10, porque Deus sabe de tudo, irmão. Deus sabia que aquela cidade não tinha mais jeito, por isso que o juízo veio sobre aquela cidade. Mas ainda tinha, por amor a Abraão, Deus ainda vai lá e livra a família dele lá, livra Ló, a esposa ficou no meio do caminho, né? Mas livra os seus filhos. Então, a gente vê que Deus estava disposto a fazer algo. E o que era esse algo? Destruiu uma cidade com um monte de gente, mas porque um camarada começou a orar, Deus estava disposto a acabar.
É claro que uma cidade tem muito mais do que 50 pessoas. Deus estava disposto a poupar a cidade inteira por um pedido de Abraão. Deus ia voltar atrás no que falou. Deus falou, eu vou destruir, mas como você, Abraão, está pedindo, não destruirei. Certa vez, Moisés, Deus vem, abraça Moisés, fala, Moisés, eu vou dar todos os meios pelas quais vocês vão atravessar esse deserto e chegar bem à cidade de Canaã. Eu vou botar uma coluna de fogo aí na frente, vou botar uma nuvem, vai guiar vocês, eu vou livrar vocês dos amorreus, de todo mundo, vou livrar vocês. Vocês terão alimento, vocês vão chegar lá, mas tem uma questão, Moisés, eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, devido ao coração duro que vocês têm, eu vou consumi-los, vai todo mundo morrer. Então, Moisés, eu não vou ao lado de vocês, vão, que eu enviarei anjos para ir junto com vocês. Moisés ouviu isso e foi, povo, irmãos. Moisés fala, Senhor, o Senhor está mandando a gente ir, o Senhor está dizendo que vai dar Canaã, o Senhor está dizendo que vai nos dar tudo, mas que não vai estar ao nosso lado. Olha só, se o Senhor não for conosco, não me faça subir com esse povo, porque se o Senhor não for, eu também não vou. Moisés estava muito mais interessado na presença do Senhor ao lado dele, do que no que Deus ia dar, porque Deus já tinha dado, irmãos, você pensa nisso, Deus já tinha dado a terra, Deus falou que ia um anjo para livrar eles, Deus ia levar uma nuvem para guiá-los, Deus ia montar uma coluna de fogo, Deus falou, ó, tudo que vocês precisam eu estou dando, as bênçãos estão sendo dadas, mas a minha presença não vai junto. Moisés fala, eu não quero a bênção, eu quero a sua presença, porque Moisés sabia, a presença de Deus é que faz a diferença. É a presença, assim como Moisés sabia que a presença do Senhor com ele em todo lugar é que fazia a diferença, Moisés sabia. É a presença do Senhor ao nosso lado e não o que Deus nos dá é que faz a diferença. O último exemplo que eu vou usar é do rei Ezequias. O rei Ezequias, Deus já tinha dado um decreto. Ezequias, arruma a tua casa, porque certamente, o quê? Morrerás. Gente, foi Deus que falou. Deus que falou que ia destruir a cidade, Deus que falou que não ia ao lado de Moisés, Deus que falou que Ezequias ia morrer. Aquela enfermidade aí vai ser para a morte, Ezequias. Acabou. Arruma tudo, prepara tudo, vê quem vai ser seu sucessor, paga o que tem que pagar, arruma o que tiver que arrumar, porque acabou para você. O que Ezequias faz, irmão? Arruma a casa, faz tudo como Deus mandou? Não. Ezequias se vira para a parede, porque ele estava muito debilitado fisicamente, estava com uma doença já, que ia ser a morte dele. Ele se vira e fala, Senhor, eu não posso ir agora. Tem muitas coisas que eu tenho que fazer ainda, eu tenho que resolver, tenha misericórdia de mim. Ele ora a Deus. Aí a Bíblia fala que o profeta Isaías, que deu a notícia de que ele morreria, estava indo embora, triste, porque Ezequias era um rei muito querido, estava indo embora, antes dele sair do pátio do palácio. Diz que a voz do Senhor veio sobre Isaías e falou, Isaías, volta, avisa Ezequias que ele não vai morrer mais. Aí Isaías volta e diz, rei, Deus te ouviu e falou que te dá mais 15 anos de vida. Deus, irmão, você percebe que Deus já tinha dado um decreto e Deus voltou atrás. Mesmo Deus sabendo de todas as coisas, Ele falou, eu estou dizendo que isso vai acontecer, mas porque você orou e pediu, eu vou voltar atrás no que disse e vou reverter essa situação. Agora pensa comigo, se Deus, esse exemplo foi só para eu falar essa frase agora, se Deus volta atrás em algo que Ele mesmo disse, por uma oração, por um pedido nosso a Ele, que dirá as circunstâncias que nos cercam? Que dirá uma enfermidade que às vezes a gente está passando, que Deus nem colocou, que é a influência do diabo, que vem do mal, que vem às vezes por causa dessa natureza, consequência dela toda. Não foi nem Deus que falou, que dirá isso? Você acha que Deus não muda a situação? Se Deus modificou a situação que Ele mesmo disse que faria, que dirá a situação imposta pelo mundo? Que dirá a mentira feita pelo mundo? O problema é que a gente às vezes se entrega. A gente ouve determinadas frases, que eu vou até ler para vocês algumas, e a gente acha que isso vai acontecer mesmo. Que isso às vezes é devido, mas não é devido. Como eu já falei agora, a gente ouve, você está doente. Ezequias ouviu, gente, essa mensagem. Tenta se transportar para aquela situação. Veio um profeta de Deus, um homem de Deus, e falou, você está doente e vai morrer. Essa é a palavra de Deus para você.
palavra de Deus para você é: você está doente e vai morrer. Ainda assim, Ezequias falou: não posso. Ele ora e Deus reverte a situação. Ainda mais a resposta de um simples médico: você está doente e vai morrer. E Ezequias não deu ouvido no sentido de Deus ainda assim pode reverter. Por que a gente vai dar ouvido a um diagnóstico, por exemplo? Frases como: você não presta. Estou usando o termo chulo, porque é o termo que a gente ouve. Pelo menos lá no São Gonçalo, lá no interior, a gente fala: você não presta, menino, nada para nada. A gente ouve essas coisas e fala: realmente eu não presto. Quem disse que você não presta, irmão? Acabamos de cantar aqui que fomos comprados por um sangue de Jesus, um alto preço. Como é que eu não presto? Como é que eu não tenho valor? Você é burro, desculpa o termo chulo. Quem disse? Se a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, a gente pode aprender todas as coisas, a gente consegue sim, a gente pode aprender a Bíblia, estudar, a gente pode aprender numa profissão sim, a gente pode passar no Enem sim, a gente consegue. Frases como: você não vai conseguir. É uma situação que às vezes não é só o que a gente ouve, não. Às vezes tudo que nos rodeia aponta para isso. Você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Isso, a gente ouve essas coisas e aceita essas coisas. Rei Ezequias não aceitou. Deus falou que não ia do lado de Moisés. Ele falou: Senhor, se o Senhor não for, eu também não vou. Abraão ouviu a resposta de que eu vou exterminar esse povo. Mas Abraão intercede: Senhor, mas tem uma possibilidade se eu não exterminar, se tiver pelo menos 50 justos. Ou seja, eles não se entregaram à situação, à circunstância. Eles não jogaram a toalha. Eles não falaram: está acabado, a partir de agora ferrou. Afinal de contas, a palavra ou a resposta foi de Deus. Se Deus falou, já era. Não, ainda Deus falando, eles não, mesmo que Deus falou, Deus é poderoso para reverter. Que dirá quando não é Deus que fala, irmão? Que dirá quando é o diabo que fala? Se Deus falou e voltou atrás, que dirá o diabo falando? Aí você não precisa nem orar, aí você repreende. Aí que você não se entrega mesmo. Tem uma frase comum que a gente fala: senta e chora. Isso aí é totalmente deprimente, né? Quando você tenta de tudo, aí vem o mensageiro do cão e fala para você: senta e chora. Que vontade de perder a graça, né, irmão? Não perde não, mas dá vontade. Senta e chora o quê, irmão? Que sentar e chorar? Senta e ora. Ou ajoelha e ora, sei lá, alguma coisa do tipo. Agora já era, não tem mais jeito. Como é que não tem mais jeito, irmão? Quem disse que não tem mais jeito? Tudo na vida sempre tem um jeito. Às vezes eu não sei qual é o jeito, eu não sei o que fazer, mas que tem um jeito, tem. Sempre tem um jeito. Então, se Deus ouviu aquele povo, voltou atrás em algo que disse, que dirá agora por mim e por você? Deus, ele abre exceções. Essa aqui eu acho muito legal. Deus, ele volta atrás e ele abre exceções às leis impostas por ele mesmo, para atender a um pedido nosso. Olha o valor que a gente tem, irmão. Vou explicar melhor isso. Deus estipulou leis quando ele fez o universo, né? Haja luz, o universo, Big Bang, tudo começa a se formar, se formou o universo. Junto com isso, Deus estipulou algumas leis. Uma das leis muito conhecidas, por exemplo, é a lei da gravidade, que a gente fala que foi a lei de Newton lá, né? Tipo, caiu uma maçã na cabeça dele, tudo mentira, não caiu nada na cabeça dele não. Mas ele percebe que as coisas caem. Olha que coisa legal, né? Isso é coisa tão óbvia, né? As coisas caem. Ele percebe que a terra ou qualquer massa atrai as coisas para o seu centro, né? Então, se a terra é minha mão e a maçã está aqui, ela cai, pluft. E se a maçã estiver aqui? Ela cai, tuft, né? Ela cai, puft, ela cai. Então, a terra atrai todos os corpos do seu centro. Essa é a lei da gravidade. Isso não pode ser desobedecido. Ela não pode cair assim, ó, para cima. Se eu soltar o microfone, ele vem para baixo, ele não vai para cima. Mesmo que eu ajude, joga ele vai cair. São leis que o próprio Deus estipulou. Tudo que é mais denso que a água, por exemplo, afunda. É uma lei. Se eu botar, por exemplo, uma
madeira, que é menos denso, ela flutua. Se eu botar o ferro, que é mais denso que a água, ela afunda. São leis que o próprio Deus estipulou. Ponto final. Só que Deus, por um pedido de seus filhos, ele abre uma exceção. Ele fala, olha só, eu estipulei uma lei, cara. A gravidade puxa as coisas para o centro. Mas, como você está me pedindo, a gravidade, muda. Vamos fazer o contrário. A gravidade agora, por causa de um pedido seu, vai para cima. Quer ver como que a Bíblia fala disso? Botei alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu acho fenomenal foi Josué. Lembra de Josué, irmão? Estava batalhando com o povo, a guerra lá comendo, e Deus abençoou eles, e estava prestes a anoitecer. Se anoitecesse, ia ficar escuro, o povo ia ter desvantagem. O que Josué fala? Senhor, eu preciso que esse dia se estenda. Eu preciso que o sol fique lá, ó, quietinho, iluminando. Aí ele ora. O que acontece, irmão? O sol para. Mas né? Mas, Douglas, tu acabou de falar de física e agora o sol já está parado, está girando a terra. A Bíblia é tão maravilhosa que ela obedece esses conhecimentos, né, progressivos. O que acontece ali é que Josué está para o alto, ele está vendo o sol. Ele vê o sol lá, aí o sol vai fazendo isso. Para Josué, que ele está se mexendo? O sol. Então, quando o sol para, o que ele vê? O sol parou, e ele escreve o que ele vê, o sol parou. A gente sabe que, na verdade, o que parou foi a terra, né? Porque devido à massa do sol, se bem que isso também é relativo, tá? O movimento, ele depende do referencial. Se o meu referencial for o sol, a terra está girando. Mas se o meu referencial for a terra, eu também posso dizer que o sol está girando. Depende do referencial. Mas a gente sabe que devido à massa, é o sol que atrai a terra, então a terra é que está girando em torno do sol. Mas não importa, a questão é, um em relação ao outro ficou parado. Gente, isso foi desobedecer a lei que o próprio Deus instituiu de forma absurda. O sol parar tem que ser algo muito maravilhoso. Um outro episódio que eu nem coloquei aqui, que o profeta está lá diante de Deus, aí ele pede, o próprio Deus fala, ó, pede um sinal para ver que eu estou contigo. Aí ele fala, pede alguma coisa qualquer. Aí ele olha para o sol, tinha um relógio de Acás, que era um relógio de sol, que devido à sombra marcava a hora. Ele fala, o sol faz esse movimento. Se eu pedir para o sol adiantar, é fácil, porque ele já está nesse movimento, eu vou pedir para o sol voltar. E ele fala que o relógio de Acás atrasou lá em alguns graus lá, que eu não lembro qual foi. Ou seja, além do sol ter parado com Josué, quando o profeta, o sol voltou. Ou seja, Deus muda até a lei da natureza para atender um pedido. Você acha que Deus não vai te ouvir, irmão, para curar uma doença, para restaurar um casamento, para te ajudar a passar na prova do Enem, para acabar com essa depressão, para te dar motivação, para curar teu filho, para resgatar? Você acha que Deus não vai fazer isso, irmão? Ele parou o sol, irmão. Elias, para dar um sinal ao povo, ele fala assim, ó, ele para. O povo estava em situação ruim, o rei Acabe estava desobedecendo a Deus. Elias vai e fala assim, ó, por 3 anos não vai chover. O que aconteceu, irmão? 3 anos não choveu. Ué, mas não tinha sol para evaporar a água? Mas a ordem de Deus física não é essa? O sol aquece a água, ciclo da água, né? A água evapora, vai para o alto, no alto acha a temperatura mais baixa, se juntam as moléculas lá, se resfriam, se condensam, pesam e precipita a chuva. Aí chove de novo, não é esse ciclo da água? Simplesmente isso foi desobedecido. Por 3 anos a água subiu, evaporou, mas não chovia. Por quê? Porque Deus mudou a ordem. Ele falou, ciclo da água, para. Por 3 anos, você não vai precisar acontecer mais. E o mais interessante é que 3 anos ficou sem chover. Quando o profeta lá, quando o rei lá se arrepende, na hora o profeta fala, vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, vai lá e diz a Acabe, grande tempestade está vindo. Irmão, era uma nuvem pequenininha. Imagina, a nuvem pequenininha, ele fala, avisa Acabe que grande tempestade está vindo. Então a palavra dele foi para parar de chover, a palavra dele foi para voltar a chover. Ou seja, um pedido, uma ordem, minha e sua, faz isso acontecer. Lá na frente, Tiago, no Novo Testamento, falando a respeito desse episódio, ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, Elias, homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Ou seja, Elias não tinha diferença nenhuma, não tinha privilégio nenhum, não tinha vantagem nenhuma. Elias era exatamente igual a eu, igual a você.
orou e chuva caiu. Orou e parou de chover. Ou seja, eu e você podemos fazer isso. Eu e você podemos olhar para uma situação da nossa vida e repreender. Eu e você podemos dar uma ordem para algo que está acontecendo e acontecer. E muitos outros, o jovem na fornalha desobedeceu o poder do fogo. O fogo foi feito para queimar, irmão. Fogo não foi feito para passear. O povo passeou. O mar foi feito lá para estar plano, para estar lá tudo juntinho, mas o mar abriu no meio. Vai entender isso. O machado de Eliseu, ferro, afundou. Aí ele ora lá, o que acontece com o ferro, irmão? Flutua. Olha a lei da natureza sendo desobedecida. Pedro e Jesus, os dois. Eu acho muito legal que não foi só Jesus, Pedro também. Ele afundou, mas enquanto ele confiava, ele andou. Os dois andaram sobre as águas. Não pode, irmão. A lei da natureza diz que tu andar na água, tu afunda. Tu consegue nadar, né? Andar, não. Eles andaram. Tudo porque ele pediu: Senhor, deixa eu ir contigo. Observa que Pedro andar sobre as águas não foi nada tão necessário. Já pensaram nisso? Qual foi a importância, a necessidade de Pedro andar sobre as águas? Nenhuma. Ele só pediu: Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus, vem, pô. Quer vir, vem. Às vezes a gente está passando por problemas difíceis, mares de coisas que realmente a gente precisa andar sobre as águas, de fato. Pedro não precisava. Jesus já estava indo ao encontro dele. Ele podia ficar quieto lá no barco, Jesus ia entrar no barco, tudo certo. Pedro não precisava andar sobre as águas e ainda assim andou. Muitas das vezes nós, de fato, precisamos. Se a gente for pensar no mar como sendo aflições, dificuldades, situações ruins, se a gente for pensar dessa forma, de fato, a gente precisa, às vezes, andar sobre as águas, andar sobre essas dificuldades, sobre isso. De fato, precisamos. O que a gente precisa é falar: Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus vai falar a mesma coisa. Né? Entende isso? Deus, Ele revela coisas ocultas a nós. Já vou entrar no Salmo. Ele revela, Deus, por exemplo, revelou um pouco da tua glória, um pedacinho das tuas costas a Moisés. Ele não podia fazer isso para ninguém, mas ele fez para Moisés. Estevão pôde ver a glória do Senhor, o céu aberto. Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inexplicáveis. João viu a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu. Então Deus revela para mim, para você, coisas profundas, coisas grandes. Olha a importância que nós temos. Olha o que Deus faz por nós. Deus volta atrás em algo que disse. Deus, Ele revela coisas ocultas que ninguém sabe, que ninguém entende, Ele nos revela. Deus desobedece à lei que Ele mesmo instituiu da natureza por um pedido meu, por um pedido seu. Deus, essa frase é linda, irmãos. Deus, Ele fica impressionado quando eu e você agimos pela fé. Esse é forte. Impressionar Deus. Caramba, acabamos de ler um salmo agora aqui. Antes que eu fale, Deus já sabe. Como é que Ele pode se impressionar? É claro que Deus não vai ser surpreso. Ah, não sabia, fui surpreendido. Não, a gente nunca vai conseguir surpreender Deus. Agora, deixar Ele impressionado sim, porque Ele mesmo fala. Lembra quando aquele centurião romano, quando ele estava lá, quando ele chega diante de Jesus, meu moço lá está doente e tal. Jesus fala: tá bom, vou lá curar. Ele fala: não precisa ir lá não. Basta uma palavra sua, ele vai ser curado. Aí Jesus fala: caramba, a Bíblia fala assim: e ficou Jesus impressionado com a fé dele. Dependendo da versão que a gente usa. A versão que eu estou usando aqui é admiração. E ficou Jesus admirado com a fé desse homem. A única coisa que a gente pode fazer para deixar Deus admirado, para deixar Jesus surpreso, não, mas deixar Jesus: caramba, que cara é esse? É a nossa fé. Irmão, eu queria culminar essa mensagem falando disso. É a fé, é a confiança que nós temos em Deus que vai fazer com que Ele: rapaz, eu nunca vi em Éden uma fé como essa. Ou eu nunca vi na Nova Vida uma fé como essa. Ou eu nunca vi no Brasil. Olha, ele falou assim: eu nunca vi em Israel. Eu nunca vi no Brasil inteiro uma fé como essa. Aí Jesus, a partir dali, tipo: não tem mais nada para falar contigo, cara, vai, seja feito conforme o seu crer. E continuou o caminho dele. E quando ele voltou, estava lá o moço dele curado.
A fé, a confiança, aquilo chamou a atenção de Deus. Aquela mulher cananeia, Jesus estava vindo ali para cuidar ainda dos judeus, ainda depois que os discípulos iam espalhar o evangelho para todo mundo. Aquela mulher era cananeia, Jesus ainda não tinha vindo para ela ainda. Jesus já estava fazendo ainda todo o seu processo. Aquela mulher ouve Jesus falando e a fé vem por ouvir. Ela ouve o que Jesus estava falando. Caramba, a minha solução chegou, a minha salvação chegou, vou até ele. A mulher chega até Jesus e fala: cura minha filha, por favor. Aí Jesus fala: mulher, ainda não chegou a sua hora, mulher. Como é que eu posso pegar a refeição dos filhos e entregar para os cachorrinhos? Não dá. Espera um momento. A mulher se contentou com isso, irmão. O próprio Jesus falou: mulher, não chegou a tua hora, sossega seu facho aí, eu tenho que cuidar primeiro daqui a pouco vai chegar até aí, mas por enquanto aqui. A mulher: tudo bem, Jesus, tá bom, vou ficar quieto aqui, abaixar a cabeça. Ela fez isso? Ela olha para Jesus: ah, mestre, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do teu Senhor. Jesus estava aqui, Jesus, caramba, mulher, vai, tua filha está curada. A fé daquela mulher, a confiança dela fez com que Jesus parasse e desse atenção. Não tem como não dar. A fé é que chama a atenção de Deus. É isso, a mulher lá do fluxo de sangue, mesma coisa. Jesus nem parou. O centurião romano pensou assim, se ele mandar uma palavra, ela está curada. Mas não está nada na Bíblia dizendo que é assim que Deus cura, que Jesus cura. O centurião romano é que pensou assim. Jairo vai falar com Jesus e ele pensa assim: se Jesus for lá e tocar na minha filha, ela vai ser curada. Talvez se Jairo tivesse pensado: se Jesus só mandar uma palavra, ela é curada, seria melhor. Mas Jairo, se Jesus for lá, Jesus foi. No meio do caminho, aquela mulher do fluxo de sangue pensou: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Cada um pensou de um jeito, irmão. Um pensou: se ele mandar uma palavra. O outro pensou: se ele for lá e tocar. A outra pensou: se eu tocar nele. Não importa como que você vai acreditar. Não importa a maneira com que... A questão é, os três obtiveram a resposta. Aquela mulher vai e toca em Jesus. Só que Jesus estava com uma multidão, que a Bíblia diz que estava comprimindo ele. Não sei se tu já andou numa multidão. A multidão comprimindo, irmão, só Jesus na causa. Está aqui apertando, e Jesus tentando andar ali, procissão, o pessoal chorando, e Jairo e Jesus andando, todo mundo tocando. Os discípulos falam isso. Ué, mestre, pergunta quem te toca? Está de brincadeira? Quase que eles falam isso, não falaram por respeito, né? Mas está de brincadeira quem te toca? Todo mundo aqui te tocou, pô. Jesus: não. Estou falando de um toque físico, estou falando de um toque espiritual, estou falando de fé, estou falando que alguém me tocou diferente, porque eu senti sair de mim poder. Quando aquela mulher toca com fé, irmão, um monte de gente estava tocando em Jesus e ninguém recebia nada. Aquela mulher tocou na orla de suas vestes, lá na ponta tinha assim, ela estava muito fraca, muito debilitada, então ela não tinha muita postura debilitada, com muito sacrifício, ela tocou na orla da veste dele e foi curada. Ela tocou diferente. Então não é tocar, é como se toca. Então a fé é isso. A fé é essa confiança de que Deus está comigo, de que eu posso ir para o mais alto das estrelas, Ele está lá. Eu posso ir na maior profundeza, ou seja, eu posso estar bem ou eu posso estar mal. Deus está comigo. A gente acha que Deus está com a gente quando a gente está bem. Mas quando a gente está mal, Ele também está. Eu posso estar na extrema direita ou na extrema esquerda. Ele está lá. Ele sabe dos meus problemas mesmo antes de eu falar. Ele está esperando eu falar por uma questão de fé, mas Ele já sabe. Ele não é algo que Deus não tenha o conhecimento. E tem outras coisas aqui, mas eu queria terminar agora. Inclusive, tá bom, o horário está ótimo. Os irmãos da ceia, pode ir. Eu queria finalizar agora, voltando aqui para o salmista, enquanto os irmãos estão vindo. Hoje é um culto de Santa Ceia. Esse culto é maravilhoso. Esse é um culto no qual a gente lembra o que Cristo fez por nós, o que Ele fez por mim. A mensagem tem esse nome: foi por mim. Foi por mim que Deus mudou a lei da natureza. Foi por mim que Deus volta atrás em algo que disse. Foi por mim que Ele revela coisas ocultas. Foi por mim que Ele fez isso. Foi por mim que Ele morreu na cruz do Calvário. Foi por mim que Ele derramou o seu sangue. Foi por mim que Ele comprou lá um alto preço. Foi por mim. E o mais legal, fazendo agora um paralelo entre a Santa Ceia e esse versículo, esse salmo que nós lemos, apóstolo Paulo fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, nesse momento, na última ceia, ele diz que eu recebi do Senhor o que eu agora estou ensinando a vocês.
Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu pão, que é partido por vós, fazer isso todas as vezes e comerdes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Tal, ele vem dizendo algumas coisas, dando algumas orientações, fala para a gente esperar uns aos outros, aí ele vai falar algo muito legal. Ele fala: examina-se, pois o homem a si mesmo. E assim, ou seja, depois de eu me examinar, o que eu faço? Como pão e bebo cálice. Porque quem come dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos falsos, muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Beleza, mas ele fala: examina-se, pois o homem a si mesmo. No Novo Testamento, Paulo recebeu uma orientação direta de Jesus, dizendo: se examine, faça uma autoavaliação. Só que no Salmo 139, Davi fala assim, sonda-me, Senhor, examina-me, Senhor, e me conhece. O salmista, ele faz um pouco diferente do que Paulo falou. O salmista não se examina, ele fala: Senhor, me examine o Senhor. Aí ele diz o porquê, me examina, porque o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece o que está dentro de mim antes mesmo que eu fale, o Senhor me conhecia quando ainda era um embrião na barriga da minha mãe, o Senhor está comigo no mais alto céu, no mais profundezas, o Senhor tem todo o poder, o Senhor me formou, o Senhor tem plena condição de me examinar. Davi, quando faz esse pedido, ele faz um pedido muito ousado. Davi, para falar isso com Deus, é porque ele já tinha se examinado. Ele se examinou, ele olhou para ele viu a sua vida, ele viu como ele estava e falou: não estou achando nada de ruim. Tudo que eu estou vendo está bom. No entanto, eu sei que o meu exame ele não é perfeito. Eu sei que a minha autoavaliação não vai ser completa. Então, Senhor, me examina. No final ele fala: vê se há em mim algum caminho mau, vê se tem alguma coisa que eu não estou vendo, porque mesmo antes de eu falar, o Senhor já conhece. Então às vezes eu não sei como falar, não sei como orar, eu não sei o que pedir, porque eu não estou vendo nada, mas o Senhor está vendo. E se tiver algum caminho mau, endireita. O desejo de Davi em agradar a Deus era tanto, irmão, o desejo dele em fazer o que Deus queria que ele fizesse era tanta, que ele falou: Senhor, eu abro mão do meu autoexame porque ele é falho, e peço que o Senhor me examine. Quando Paulo fala: examina-se, pois, o homem a si mesmo, Paulo está falando numa nova dimensão. Davi estava numa dimensão no qual o Espírito Santo não estava com Davi. Davi, para que ele pudesse receber algo de Deus, o Espírito Santo tinha que vir até ele, aí sim ele tinha plena condição em fazer essas coisas. Paulo está falando numa época em que o Espírito Santo não precisava vir sobre a igreja. Paulo fala numa época em que o Espírito Santo já está sobre a igreja. Então quando Paulo fala: examina-se, pois, o homem a si mesmo, faça isso sabendo que o Espírito está dentro de você. Faça isso sabendo que esse autoexame não será um exame sozinho. Faça isso sabendo que o Espírito Santo te ajudará nesse exame. E Ele sabe todas as coisas, mesmo antes de você falar. Então o que eu queria que nós pudéssemos fazer nessa manhã, enquanto eles vão estar louvando ao Senhor aqui com essa canção, é que você pudesse se examinar com a ajuda do Espírito Santo, sabendo que o próprio Deus está aqui com você e dentro de você, te levando para o exame. Olha só, endireita esse caminho aqui, olha só, faz mais isso. A gente hoje, eu estava conversando nós ficamos numa viagem missionária por um período lá, eu, Glaucio, Wesley, junto com o pessoal de Caxias, coisas muito legais, experiências muito legais, mas o que eu queria falar é que a gente está percebendo que muitas das vezes a igreja, ela não consegue se ver com um chamado ministerial para a sua vida. Às vezes para a gente é muito cômodo vir à igreja, sentar, ficar aqui ouvindo uma palavra, orando, ou pedindo para que alguém ore por nós, mas a gente não se coloca como: eu faço parte dessa missão, eu tenho algo a fazer, eu tenho que orar por alguém, eu tenho que evangelizar alguém, eu tenho que fazer algo, eu preciso fazer parte desse ministério, que é o ministério do Senhor, de pregar o evangelho dele para toda criatura. Então às vezes a gente precisa falar isso, se examinar e falar: Senhor, estou fazendo aquilo que tenho que fazer? Estou aqui, Deus, sendo realmente um instrumento que o Senhor quer de mim? Às vezes não é só examinar na questão do pecado, é examinar na questão de se colocar à disposição do Senhor. É realmente querer mergulhar mais fundo nisso. Senhor, me leva para o teu caminho. Às vezes o nosso caminho não é o caminho, mas o caminho de Deus.
Enquanto eles vão cantar, depois a gente vai estar, eles vão estar cantando, eu vou pedir para os irmãos para estar distribuindo a ceia enquanto eles cantam. E você com a ceia na mão, saiba, isso aqui é o sangue de Jesus. É o sangue do Cordeiro sobre mim que me limpa, que me purifica, que me guarda, que me restaura. Se você estiver nos visitando nessa manhã, se você é crente em Jesus, independente da denominação, mas se você é salvo, participa da ceia conosco. Se você tiver cometido algum pecado durante a semana, abandone o pecado e participe da ceia. Não precisa de tempo para isso. Então, participe, mas com essa reflexão: Senhor, sonda o meu coração por completo. Senhor, ao tomar dessa ceia, cura a minha cabeça, que eu tenho sentido dores crônicas de cabeça, cura. Senhor, cura o meu ventre. Senhor, cura a depressão que eu tenho sentido, não tenho conseguido dormir, cura. Senhor, cura a minha perna. Faça isso. Senhor, me mostra o que o Senhor quer para a minha vida. Restaura a minha família. Restaura o meu casamento. Restaura o relacionamento com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com meu vizinho, com meu irmão. Esse momento de ceia é um momento para isso, para que o Senhor te sonde, e não só sonde pronto, mas que ao examinar a sua vida, ao se examinar junto com Deus, que todas as brechas que estiverem possam ser tapadas. Amém? Glória a Deus. Pode distribuir.